Bom dia, pessoal. Hoje vamos tratar sobre mais uma questão que encontramos na Bíblia. A diz respeito a uma guerra que teria ocorrido ou que ocorrerá lá nos céus entre duas forças celestiais, uma representando o bem e outra representando o mal. A grande guerra do Apocalipse. Normalmente, quando ouvimos a palavra guerra, associamos a ideia de muitas mortes. Em toda guerra, sempre haverá morte de ambos os lados do conflito. Durante os milhões de anos que o homem está na Terra, sempre houve guerras que ceifaram milhares e até mesmo milhões de vidas. Quer fossem pessoas boas, quer fossem pessoas más. A guerra não escolhe, a morte não escolhe lado. Mesmo na Bíblia, há menção de centenas de guerras entre hebreus e cananeus que resultaram em mortes. Não há guerra sem mortes. Bons e ruins sempre morrem em guerras. A guerra será vencida por aquele que tiver a melhor estratégia ou quem possuir o maior número de homens. Pelo menos no passado era assim. Na Bíblia encontramos um evento não de guerra, mas de uma disputa corporal entre Jacó e um anjo que se apresenta como sendo o Deus hebreu. Nesse episódio, depois de lutarem a noite toda, Jacó é tocado por esse anjo, que representa o Deus hebreu. É tocado em sua coxa, que em consequência fica manca. No tempo de Moisés, os egípcios, que eram primogênitos, foram mortos aos milhares por meio de um anjo chamado de o Destruidor. No tempo dos reis hebreus, surge uma disputa bélica entre os hebreus e um outro povo. Nesse conflito, o rei hebreu, que não tem a mínima condição de pelejar contra o inimigo, aliás, o rei hebreu reconhece que não tem a mínima condição de pelejar contra um inimigo tão poderoso. Esse inimigo era o exército assírio, que já havia pilhado e saqueado outros povos antes de ameaçar os hebreus. Em desespero, o rei hebreu teria orado ao Deus hebreu por ajuda. Em resposta à sua súplica, Javé teria enviado um anjo que devastou todo o exército assírio, cujo contingente era de 185 mil homens. Muita gente. Nesses três casos, podemos notar que os anjos do Deus hebreu são muitíssimos poderosos. Principalmente esse último caso, do anjo que matou 185 mil homens de uma só vez e numa só noite. Você consegue imaginar o que aconteceria se ocorresse uma guerra entre esses anjos? Que destruição não causaria, não é mesmo? Seres com poderes e força tão descomunal lutando entre si deveriam causar a morte, por certo, de muitos deles, e até seria algo que abalaria o universo. Anjos tão poderosos em luta, poderíamos compará-los em um confronto direto, como que duas estrelas mais poderosas que o nosso próprio Sol. Seria como uma luta entre dois sóis. Seria algo do tipo que ocorreu na guerra entre os titãs e os deuses olímpicos, ou o grande Ragnarok dos deuses nórdicos. Toda a mitologia é assim. Sempre há uma guerra futura que ocorrerá entre as forças do bem e as forças do mal. Pois bem, nessas lendas mencionadas, vários deuses morreram. Outros ficaram feridos. Pois bem, não é que a Bíblia relata que haverá ou já houve uma guerra entre anjos lá no céu? Diz a Bíblia que 2/3 dos poderosíssimos anjos que havia no céu ficaram do lado de um anjo da classe dos arcanjos, enquanto que um terço do quantitativo celestial
ficou do lado do grande dragão, também chamado de Satanás, a serpente original. O que você acha? Haveria ou não muitas mortes entre esses seres pelejando entre si? Acredito que você não é tão idiota para imaginar que de uma guerra dessa não morreria anjo algum, ou que ninguém ficaria ferido. Como dissemos, guerras são marcadas por muitas mortes, e essa guerra celestial não poderia ser diferente. Sobretudo, como já dissemos também, porque envolveria seres com grande capacidade destrutiva. Poderíamos dizer que eles teriam um potencial nuclear de destruição. Eles são os filhos do mais poderoso ser que se supõe existir, que é Deus. Lembre-se disso. Mas, contrariando a tudo que há de mais lógico nessa guerra celestial, não morre ninguém. Não há ninguém ferido, muito menos machucado nela. Que comprova que tudo, a Bíblia não passa de lendas, relatos mitológicos que nunca terão sentido quando pararmos para analisá-los ou refletir sobre eles. As histórias e os contos da Bíblia só se mantêm até hoje porque as pessoas que neles acreditam não param para pensar. Elas não refletem naquilo que está lendo. Simplesmente aceitam aquilo que é passado nos contos. Mas talvez um cristão diga que nessa guerra não morreu ninguém porque era uma guerra simbólica. Você acredita nesse argumento furado? Se você acredita, você é muito inocente. Essa guerra é visionada por João, o apóstolo de Jesus, o apóstolo amado. O Apocalipse, segundo os seus enunciados e os próprios cristãos, é um livro de profecias ao ocorrer. Então, não tem sentido você achar que essa guerra seja simbólica. E tem um outro argumento contra a falácia que poderia sugerir que a guerra é simbólica. Que a guerra fosse simbólica. Todas as publicações religiosas, quer sejam católicas, quer protestantes, mostram essa passagem como um evento literal. Todas elas, se você dá, como eu falei, da católica às igrejas protestantes, você verá essa guerra, Apocalipse, como algo que aconteceu ou acontecerá de fato e que houve essa peleja. E por fim, o próprio texto apocalíptico nos diz que os anjos que ficaram do lado de Miguel, o lado do bem, não tiveram medo de perder suas vidas. Ninguém ficaria com medo de perder sua vida numa guerra simbólica, em que não há nenhuma violência física. Notaram? Não tem sentido dizer que a guerra seria simbólica, porque numa guerra simbólica não há ameaça alguma que possa alguém se sentir ameaçado de perder sua vida. Acrescenta ainda o fato de que o evento apocalíptico visto por João é tão literal que após ele ocorre ou ocorrerá a expulsão do grande dragão e seus aliados de anjos rebeldes do céu. Se a guerra fosse simbólica, esta não causaria a expulsão do céu do grupo perdedor. Vale destacar que a essa visão mal feita de João, mostra que a mulher receberia asas de águia para fugir do dragão, que começa a persegui-la. Só que o escritor é tão sem inspiração que esqueceu-se de que uma das principais habilidades ou características de um dragão é a capacidade que ele tem de voar. Logo, não bastaria nessa visão
ainda que ela seja simbólica, mas ela tem de manter um contexto que bata com a realidade. Logo, não bastaria nessa visão conceder asas à mulher para que ela pudesse fugir do dragão por meio de voo. Porque o dragão, como sendo dragão, voaria e alcançaria a mulher. Mas há uma outra razão para que o escritor tenha feito esse conto de forma tão sem sentido. Você já se deu conta por quê? Porque a razão de ser de uma guerra é a existência e a resistência do inimigo. Morrendo o diabo e seus anjos, ou sendo estes feridos mortalmente, toda a fábula bíblica perderia seu sentido. Sua razão de ser se esvaziaria assim que os demônios e o diabo fossem mortos. As narrativas bíblicas de futuro paraíso, céu, um mundo sem sofrimento, teriam que se concretizar após a morte do diabo. Daí o escritor descreveu uma guerra sem morte alguma. Ele, dessa forma, estende, portanto, esse ciclo de promessas futuras para mais uma época distante. Ele dá fôlego e sobrevida aos contos imaginários da Bíblia. E assim, todo cristão fica a cada geração, uma após outra, nessa infinita expectativa de um dia o mal findar. Esse foi um dos motivos porque nessa guerrinha visionada por João, morte alguma ocorreu. Matar o diabo é matar a Deus. A razão de ser de Deus é a existência do diabo. As esperanças de um cristão se fundamentam na existência e na perversidade do diabo. Acabando essas coisas, não há razão por que ser cristão. Portanto, meus caros leitores, a Bíblia é isso, um fetiche que só encanta e seduz os cristãos que insistem em ter preguiça em pensar. Um grande abraço, inscreva no meu canal, dê seu like ou seu dislike, se for o caso, e compartilhe. Até a próxima.